Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com você sobre o título Qual a diferença entre o justo e o ímpio? Pois a Bíblia, ela fala das características de um justo, das características de um ímpio. A Bíblia ela nos fala das obras do justo e também fala das obras dos ímpios. Eu quero convidar você para meditar comigo no Salmo 73, alguns versículos, e descobrimos juntos o que a Bíblia diz a respeito entre o justo e o ímpio. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, meu Senhor Deus, me colocar mais uma vez perante a Tua face. Em nome de Jesus Cristo, te agradecendo por mais uma noite que se passou e um dia que iniciou, que as Tuas mãos de poder esteja sobre a minha vida para me guardar e para me proteger. E que esta bênção se estenda a todos que um dia ouvir esta mensagem e todos aqueles que vão participar junto comigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, vem falar conosco, vem nos instruir, em nome de Jesus Cristo, por meio da Tua palavra. E se há em nós obras de ímpios, que o Senhor nos corrija e nos direcione para o centro da Tua vontade, para a Tua glória, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Salmo de número 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Primeiro versículo, aqui é um salmo de Asaf. Pessoas experimentadas que caminharam e viveram com Deus, eles cantavam a Deus, porque os salmos eram o cântico de Israel. No seu cântico, eles expressavam dizendo que Deus, o Deus de Israel, ele era bom para os puros de coração. Deixa eu perguntar para você, como está o teu coração? Seu coração é um coração puro? Seu coração é um coração que pensa em coisas boas com relação ao seu próximo? Ou seu coração, ele pensa em coisas ruins com relação ao seu próximo? Porque se o nosso coração, ele pensa, maquina as coisas ruins, esse coração revela um coração ímpio, um coração afastado de Deus, um coração tomado pela iniquidade, pelas transgressões aos mandamentos de Deus. Mas se alguém tem um coração justo, ele pensa o que é bom, o que é correto perante a face de Deus. No versículo 2, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por que o salmista ele disse isso? Por que ele quase tropeçou? Por que ele quase se afastou dos propósitos de Deus? Vem cá comigo no versículo 3 que eu vou te explicar já. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, uma pessoa que ele era justo perante a face do Senhor, que vivia para Deus, houve um momento na vida dele que ele quase que escorregou, quase que ele caiu, quase que ele mudou de lado. E por quê? Porque ele passou a contemplar a prosperidade dos pecadores. E aí entrou o quê? A inveja. Olha, deixa eu falar algo para você aqui. A inveja não é algo bom. A inveja não é algo de Deus. Pessoas invejosas são capazes de fazer qualquer coisa para impedir o teu crescimento, para impedir que tu avance. Pessoas invejosas, eles armam laços, eles criam estratégia
pensam juntos como fazer para destruir aqueles que estão crescendo, aqueles que estão prosperando. E Deus nos chama a atenção aqui para isso. Quantas das vezes nós nos pegamos assim, contemplando a forma da prosperidade dos ímpios e ficamos nos questionando se isso está acontecendo com você, peça perdão para Deus, porque esse é um passo da queda. A gente não pode ter inveja daqueles que prosperam em um caminho sem lei. A gente precisa pedir a Deus que guarde o nosso coração, nossa alma, nossa mente, para que a gente não venha escorregar e cair em abismos profundos, porque o invejoso, ele já está em um grande abismo profundo e ele quer arrastar pessoas para lá junto com ele. E você, meu irmão, você, minha irmã, você não pode entrar nesse jogo. Louvado seja Deus. A inveja, ele diz aqui, pois tive inveja dos arrogantes. Tem pessoas que são muito arrogantes. Tem pessoas que não reconhecem Deus como seu Senhor e Salvador. E eles desprezam aqueles que reconhecem Deus e servem a Deus. Então, às vezes nós somos desprezados. Às vezes nós passamos por esses momentos de desprezo, de abandono, de rejeição. Mas Jesus Cristo também passou. Jesus Cristo ele foi abraçado por um instante, mas foi rejeitado. E aquele mesmo povo que dizia Hosana ao filho de Davi, nas alturas, eles foram e jogaram flores para Jesus passar. Foram eles mesmos que voltaram e gritaram, crucifica esse Jesus. Então Jesus Cristo ele passou por tudo isso. E às vezes nesse caminho também passamos por sofrimentos, por aflições, mas quero te dizer que Deus é com justo. Eu quero te dizer que a mão de Deus é a favor do justo para livrar de todas as ciladas que o diabo vem armar contra a sua vida. Creia, receba esta palavra. E aqui o salmista ele começa a falar no versículo 4, eles não passam por sofrimento. Ele estava contemplando que os arrogantes não passam por sofrimento, tudo que eles fazem dá certo. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estes estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulhoso lhe serve de colar e ele se veste de violência. Então, uma pessoa orgulhosa, do coração ímpio, são pessoas que se vestem de violência. E o justo não pode se vestir com essa mesma roupagem. Olha como Jesus andou na terra. Jesus nunca levantou a mão para ninguém, porque Jesus era justo. A missão de Jesus era diferente dos pecadores. Ele veio para salvar os pecadores perdidos, cujo era o principal. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia ela nos ensina. No versículo 7 diz, do seu íntimo brota a maldade e da sua mente transborda as maquinações. Aqui nesse versículo 7, o salmista revela o coração de uma pessoa ímpia. No coração de uma pessoa ímpia, lá brota a maldade. E todo tipo de planos ruins, perversos, brota do coração de uma pessoa ímpia, uma pessoa que é afastada de Deus, que despreza a Deus, e despreza tudo o que está em volta de Deus. Eles, como diz aqui a palavra, eles têm um coração cheio de maldade e na sua mente transborda maquinações de como atrapalhar a vida dos servos do Senhor, como atrapalhar a vida do justo, daqueles que servem a Deus, das pessoas que são diferentes deles. Então você, meu irmão, tem que ler a Bíblia e entender que o mundo é assim. O mundo é assim. No versículo 8 diz, ele zomba e fala com más intenções. Os ímpios são zombadores. Além dele maquinar, o coração dele é uma fonte de maquinações do que é ruim. A sua boca fala com arrogância. E diz aqui a palavra, eles zombam e fala contra e fala com mais intenções. Eles zombam e falam com mais intenções. Ou seja, quando eles falam com intenções de ferir, de magoar, de machucar os outros. Entendeu? E aqui diz assim, e sua arrogância ameaça com opressão. Veja bem,
ele zomba e fala com más intenções e em sua arrogância ameaça com opressão. Essas pessoas costumam oprimir os outros, sabe? Vive ameaçando, oprimindo. E no versículo 9, nós vamos meditar até o versículo 10. Com a boca arroga-se os céus e com a língua se apossam da terra. Eles tanto falam palavras contra Deus, quanto também contra a terra. E no versículo 10 diz: por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? É aqui onde está todo o engano do ímpio. Eles fazem todas essas coisas ruins e ele diz: como Deus saberá disso? Deus é onisciente, Deus é onipotente e Deus é, louvado seja Deus, a outra faltou agora, onisciente e onipotente, ele está em todo lugar. Deus sabe de todas as coisas. Então, quando o homem pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo sim, Deus vê tudo. Lá em Jeremias, capítulo de número 17, verso 9, está escrito que enganoso é o coração dos filhos dos homens, mas Deus, ele sonda os corações para dar a cada um segundo os frutos dos seus pensamentos. Então, para o homem mau que vive o seu coração na fonte de inspiração para a maldade, Deus está vendo, Deus está contemplando e está dizendo: farei retribuir conforme toda a maldade que saia do coração. Deus disse: o retorno, a lei da semeadura, o retorno será de acordo do que está dentro do coração. Então, por isso que você vai ver muita gente sofrendo porque já fez muita maldade para os outros. E quando a lei da semeadura é visitada por meio da mão do Senhor, não tem quem tire das mãos de Deus. Está assim escrito: quando uma pessoa cai nas mãos de Deus, não tem escapatória. Não tem reza brava que tire. Não tem livro de São Cipriano. Não tem ninguém que possa tirar das mãos do Criador. E fechando aqui a palavra, eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumenta as suas riquezas. Eles vivem despreocupados, aumentando suas riquezas, mas de forma injusta. E Deus, o Todo-Poderoso, ele está contemplando tudo. Deus vê tudo. Deus sabe como nós nos comportamos aqui nesta terra. Deus sabe o que nós fazemos aqui nessa terra. Deus sabe se o nosso coração é ímpio ou justo. Deus conhece as nossas obras. Ele sabe quem é quem. Então não adianta ninguém tentar se esconder de Deus, achar que pode enganar Deus, achar que Deus não está vendo as maldades que estão fazendo, porque Deus está vendo e Deus diz: vou visitar e vou retribuir de acordo com tudo que estiver no coração. Jeremias 17, verso 9. Deixa eu orar pela tua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu servo te agradece e recebe a tua palavra. Guarda o nosso coração, meu Deus, que o nosso coração não tenha maldade, que do nosso coração venha fluir pensamentos bons, coisas boas e nunca coisas maus. Não deixe que a gente venha tomar esse caminho, mas que o Senhor nos guarde debaixo das tuas mãos de poder, debaixo da sombra das tuas asas. Estende as tuas mãos para recompensar a cada um segundo as suas obras. Que o Senhor venha, ó Deus, julgar nossas obras. Que o Senhor venha nos abençoar de acordo com a tua vontade. Nos livra do caminho do mal. Nos livra de pessoas que têm um coração ruim, que é fonte de maquinação de coisas ruins e perversas. Nos livra, Senhor Deus. Nos dás o teu livramento. Abençoe os teus filhos que vivem na terra procurando te agradar. Que o Senhor venha estender as tuas mãos e venha nos exaltar dentro do teu tempo para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não me segue, pede para me seguir. Se não está escrito, se inscreva.
e vamos juntos caminhar pela fé na direção que o nosso Deus, Ele já nos deu. O nosso alvo é Cristo. Não perca este alvo e não desvie do caminho, pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toma posse desta palavra, creia, se decida ao lado de Deus, deixa Deus lavar o teu coração e remir pelo sangue do Cordeiro, e vamos juntos caminhar pela fé, fazendo o bem e nunca o mal, no nome de Jesus. Deus te abençoe.